Bom dia, hoje é 28 de outubro de 2018. É interessante, é um dia histórico para o povo brasileiro. Veja só, 2018, hoje é 28, tem um 2 e tem um 8. O mês é outubro, mês 10, tem 1 e tem o 0. E 2018, lá, o 1 e o 8. Um dia histórico para o povo brasileiro, porque hoje nós vamos às urnas escolher o nosso presidente da República. Que seja com 25%, 30% dos votos, quem for eleito hoje vai ser o presidente de todos os brasileiros. Não vai ser o presidente apenas daqueles 25 a 30% dos votos válidos do eleitorado brasileiro, mas sim vai ser o presidente de todos os brasileiros. O que eu vejo nessa campanha eleitoral é que muita gente torce para a realização, para que vença o seu candidato, como se tivesse torcendo para um time de futebol. Olha a diferença. Quando você torce para um time de futebol, o seu sentimento é de emoção. É a emoção que está na frente daquele seu sentimento. Então, tanto faz quem vai ganhar o campeonato, se vai ser Palmeiras, se vai ser Flamengo, se vai ser Vasco, se vai ser Cruzeiro, se vai ser Grêmio, se vai ser Atlético. O time que ganhar o campeonato, seja ele qual for, não interfere na vida dos outros torcedores dos outros times. Não influi nada na vida dos outros torcedores dos outros times. Mas na eleição não se pode torcer com emoção. A eleição, você tem que dar o seu voto baseado na razão e não na emoção. Porque se você der um voto errado, aquele candidato eleito, ele vai influenciar na vida de todo mundo. Ele vai influenciar na vida de todas as outras pessoas que votaram nos outros candidatos. Vai influenciar na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, na vida dos seus pais e na vida dos seus avós. Vai influenciar na vida de todo mundo. Por isso que o voto na eleição não pode ser dado com base na emoção, igual como você torce para um time de futebol. Tem que ser dado de uma forma diferente. Hoje eu vou votar no Bolsonaro 17. Não quer dizer que Bolsonaro 17 seja melhor do que o candidato Haddad do PT 13. Por que eu vou votar no Bolsonaro 17? Porque o PT ele já esteve no poder durante 14 anos. E ao longo desses 14 anos surgiram muitas coisas boas, mas também surgiram muitas coisas ruins. Está aí o mensalão, o petrolão, os fundos de pensão, o desvio do BNDES, o desvio da passadina. Então, se aliou ao que há de pior na política brasileira para se manter no poder, ter uma base de perpetuação de poder. Então, hoje eu não vou votar no PT porque eu acho que o PT tem que perder essa eleição nesse dia de hoje, para ele voltar às suas origens. Sentar, parar, voltar às suas origens, de partido realmente dos trabalhadores, de um partido que luta em prol das minorias, né? Lançaram aí vários fake news falando: Bolsonaro é nazista, Bolsonaro não gosta de nordestino, Bolsonaro não gosta de preto, Bolsonaro não gosta das minorias, LGBTI, tudo mentira, tudo mentira. É importante para o Brasil passar por esse processo de mudança de mão do poder.
É assim que as coisas vão crescendo. O PT ficou lá 14 anos no poder e não corrigiu as coisas erradas que existem no Brasil, que ajudam e que influenciam, que favorecem a questão dessa corrupção brasileira que a gente está vendo no dia a dia no noticiário. Então você observa só, quem são as pessoas que estão envolvidas diretamente, que aparecem no dia a dia no noticiário, envolvido nessa questão dessa corrupção? Na sua maioria, deputados federais, deputados estaduais, senadores. Quais são os problemas que influenciam nisso tudo, que o PT teve 14 anos para tentar fazer alguma coisa, resolver alguma coisa e não resolveu? Primeiro, é necessário acabar com as indicações políticas para o Supremo Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça, para os tribunais federais e para os tribunais de justiça, gente. Isso não pode mais ocorrer no Brasil. Essas pessoas têm que ser eleitas pelos seus pares, os seus colegas de trabalho, para um mandato efetivo ali de 4 anos, de 5 anos, 6 anos. Essa questão de executivo indicar membros para o poder judiciário, isso é uma loucura se pensar nisso. Isso precisa acabar. Veja só a situação de hoje. Hoje, o presidente do Superior Tribunal de Justiça foi indicado pelo PT. A presidente do Superior Tribunal Eleitoral foi indicado pelo PT. Então vamos colocar que o PT ganha as eleições no dia de hoje. Então ele vai ter na mão o poder executivo e o poder judiciário. Como fizeram, lembra do mensalão? O que era o mensalão? Era compra de apoio político dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado. Então, se o PT repete essa prática de compra de apoio dentro do Senado e dentro do Congresso, ele vai ter na mão o poder executivo, o judiciário e o poder legislativo. Aí, meu filho, para esse nosso país virar, o que eles tanto falam do Bolsonaro, que é o ditador, vai virar uma ditadura, para esse país virar uma ditadura de esquerda, como acontece na Venezuela e em outros países aí, pouco custa. Que para você transformar isso aqui numa ditadura, você tem que dominar os poderes, e eles já estão aí, dominando alguns poderes. Então, essa questão de indicação política do executivo para o poder judiciário tem que acabar no nosso país. Uma outra coisa que influencia para favorecer a corrupção no país e que o PT não fez nada para resolver. O deputado federal, por exemplo, ele não tem limite de reeleição. Reelege 2, 3, tem gente lá com 20 anos, igual eu falaria. Bolsonaro tem 30 anos de Congresso Nacional. Por quê? Porque não há limite de reeleição. É necessário implantar uma rotatividade no poder legislativo neste país. É necessário estabelecer limite para a reeleição do legislativo, como tem limite para a reeleição do executivo. Que seja uma, que seja 2, mas tem que se estabelecer limite. O cidadão não pode ficar aí 20 anos, 30 anos dentro de um poder que a pessoa se acha muito poderosa, a pessoa é mordida por uma tal de uma mosca azul, se acha invencível, e aí cria-se esse monte de sistema de corrupção que tem no nosso país. Então eu te falei que 2 coisas que o PT deveria ter corrigido lá atrás e não corrigiu. Outra coisa, a questão dos partidos políticos. Poxa vida, são bilhões e bilhões de reais que o governo federal gasta com partidos políticos, gente. Vamos acabar com isso no Brasil. Vamos acabar com isso. É simples. Vamos passar a candidaturas independentes.
para não se ter partidos políticos. E se os candidatos se juntarem, isso vai ser configurado como formação de quadrilha para praticar roubo. Então lá está lá no nosso Código Penal, questão da formação de quadrilha. Temos que acabar com os partidos políticos. As candidaturas têm que ser independentes. Não vai ter esse negócio de fundo partidário. O fundo partidário hoje é trilhões de reais gasto com essa questão de política para os partidos políticos. Vamos acabar com isso. É dinheiro público que tem que ser investido no povo brasileiro. Tem que ser investido na infraestrutura, nas redes de água, rede de esgoto, iluminação pública, construção de creche, construção de escola, construção de postos de saúde, de hospitais, equipamento e salário digno para professor, para médico, as pessoas que realmente fazem o país crescer e desenvolver. Então eu te falei outro ponto que o PT deixou de fazer lá atrás e não fez. Por isso que o meu voto hoje é no Bolsonaro. Porque eu não quero que o PT volte agora. O PT precisa voltar, sentar na sua cadeira, abaixar sua cabeça e fazer uma profunda reflexão sobre a situação do partido, que o partido fez e deixou de fazer durante os seus 14 anos de mandato. Se aliou ao que há de mais horrível na política brasileira, né? Aquelas pessoas realmente ervas daninhas que estão famílias anos e anos e anos tirando mamando ali o leitinho da vaca dentro dessa política brasileira. Então o PT não precisa se aliar a esse pessoal. O PT precisa pegar o seu conteúdo, o seu estatuto, né, suas diretrizes e conversar com a população e colocar para a população, enquanto chegar ao poder, realmente cumprir aquilo que se fala. Não é fazer um monte de promessa aí. Já imaginou? Cara, vou baixar o gás em alguns lugares chega até a 100 reais, 110, 120. O cara tá falando que vai baixar o gás para 49. Não vai. É promessa só para ganhar voto, para enganar o povo. Tá falando que vai baixar o litro da gasolina para 2,29. Não vai. É promessa só para enganar os bestas, as pessoas menos esclarecidas. A coisa não funciona desta forma. Outra coisa errada que existe nesse país são os contratos temporários nas prefeituras e nos governos do estado. Isso nada mais é do que uma forma de troca de voto, de pressionar a pessoa a votar em determinado candidato. O cara se elege aí a deputado estadual, emprega um monte de gente no governo do estado. O cara se elege a vereador, prefeito, emprega um monte de gente na prefeitura. Quando chega na eleição, vai lá na casa daquele pobre coitado e fala: olha, se eu não me reeleger, você vai perder seu emprego. Então você tem que pedir voto para mim, você tem que me dar o seu voto, você tem que correr atrás do voto. É uma forma de pressionar. Então nós temos que acabar com essa palhaçada no Brasil. Acabar com esse negócio de contrato temporário, de deter em escola. Tem que ser concurso público. Passou, entra. Não passou, tá fora. Outra coisa horrível e que o PT, em vez de acabar, ele segregou isso aí, ele aumentou isso e formalizou isso, gente. Não tem condições. Empresas estatais, igual Correios, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Casa da Moeda, gente, não pode ter indicação política. Não pode existir indicação política para empresas estatais. Se dentro dessas empresas não tiver um profissional gabaritado, eu até concordo que venha um cara de fora fazer esse trabalho dentro da empresa. Que se pague ele um valor X para ele desenvolver um trabalho profissional de executivo dentro dessas empresas. Mas, para aí, pegar qualquer um pé rapado, e colocar passear, você vai ser o diretor disso, você vai ser o diretor daquilo, você vai ser o diretor daquele outro. Recentemente nós vimos aí uma situação de um garoto jovem que foi colocado num cargo desse aí, porque tinha que se pagar milhões a uma empresa lá e ninguém queria pagar, coitado. Aí foi esse jovem e entrou nesse cargo e falou e pagou. Então isso tem que acabar. Indicações políticas para empresa estatal tem que acabar nesse país.
tem que ser só quem é concursado para ocupar esses cargos melhores dentro das empresas. Tem muitas outras coisas que o PT deixou de fazer durante os seus 14 anos de mandato. Então, por isso, hoje, eu vou votar no Bolsonaro 17, né? Porque eu quero experimentar um outro sistema, uma outra forma de governo, que não seja essa do PT. Não acredito nessas coisas que o PT fala, vai privatizar o Correio, vai privatizar isso aqui, vai privatizar aquilo. Rapaz, não é assim que a coisa funciona. Louco ele de fazer uma coisa dessa e perder o apoio popular. Vai ficar lá 1 ano, 2 anos, se for necessário. Em 2013 eu dei o meu voto na Dilma, mas diante de tudo aquilo que aconteceu, eu fui para a rua com a minha faixa, pedi a sua saída, né? Então eu tenho coragem para depois ir para a rua também pedir a saída de Bolsonaro. Então, por isso que hoje eu vou votar no Bolsonaro 17, para ver se ele, né, entra lá no poder e acabe com essas coisas que acontecem no país, né, que favorecem a questão da corrupção. A gente precisa endurecer as leis, as cadeias, elas precisam se transformar em polos, né? Transformar em polos de industrialização, em polos de formação, né? Precisa se transformar em produtividade, né? Porque meu pensamento por que o cidadão rouba? Porque ele não gosta de trabalhar. Mas se ele for preso e for para uma cadeia e tiver que trabalhar, então, quer dizer, se ele não gosta de trabalhar aqui fora, ele vai ter que trabalhar lá dentro da cadeia para pagar o seu sustento e, se sobrar algum do seu dinheiro, ser passado para os seus familiares. Não ficar dando dinheiro para familiar de bandido com essa questão de auxílio reclusão. Outra coisa assim também que o PT não fez nada e não acabou, pelo amor de Deus, senador, pelo amor de Deus, senador. O suplente de senador não é eleito. Suplente de senador, ele é indicado pelo o candidato ali. E quando acontece alguma coisa com esse senador, essa pessoa que não teve nenhum voto entra. Para com isso, pá. O suplente do senador tem que ser o outro lá, o segundo mais votado. Se acontecer alguma coisa, o cara saiu, for para outra coisa, e o que eu acho também errado, vou explicar para vocês aqui agora mesmo. Se saiu o senador, o superintendente tem que ser o outro mais votado, e não quem ele indicou. Mandato de 8 anos para senador, pelo amor de Deus, fala sério. Vamos acabar com isso no Brasil. As regalias para legislativo, para judiciário. Para com isso, o Brasil não tem essa capacidade de ficar dando regalia para ninguém, gente. Auxílio isso, auxílio aquilo outro. Para com isso, vamos acabar com toda essa questão de regalia. Tudo que for benefício aí dessas regalias, né, tem que acabar. O Brasil não suporta uma situação dessa. É uma coisa inexplicável, uma coisa que não se pode se deixar, né? A outra coisa que eu queria falar com vocês nesse dia de hoje também, importante, que o PT nada fez para corrigir. O cidadão se elege a vereador, a deputado estadual, a deputado federal e a senador. Aí é chamado para fazer parte do executivo. Para aí, olha, veja só. O cara foi eleito para o poder legislativo, que tem a função de fazer leis e fiscalizar o poder executivo. Se ele então vai sair do poder legislativo e vai fazer parte do poder executivo, ele não vai fiscalizar nada. Para aí. Então ele tem que fazer o quê? Você vai para o executivo, você vai ter que se desligar do poder legislativo. Vamos colocar outro no seu lugar que vai fazer a função de fiscalizar o executivo. E você vai lá para o executivo. Então, você saiu do executivo e vai voltar para cá? Negativo.
Saiu de lá, saiu. Vamos dar lugar para outro. O Brasil precisa fazer essa questão da rotatividade no poder legislativo. Não pode o cara ficar garantido. O cara entra como candidato a senador, 8 anos. Daqui a 4 anos ele se candidata a governador, não ganha, volta. Olha a situação. 8 anos de mandato, nós temos eleição de 2 em 2 anos. Daqui a 2 anos ele se candidata a prefeito, não ganha, volta para senador. Daí a 4 anos ele se candidata a governador, não ganha, volta para senador. Daí a 6 anos ele se candidata a prefeito de novo, não ganha, volta para senador. Para com isso, para com isso. É necessário a gente limitar essas coisas. É 4 anos, só 4 anos, não tem reeleição. Você saiu daqui, vai ser candidato, sai fora, vai dar lugar para outro. O Brasil precisa acabar com isso. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui hoje, nesse dia assim, histórico, 28 de outubro de 2018, é que o voto ele não pode ser dado de maneira emocional. Ah, o candidato é isso, o candidato é aquilo, o candidato é aquilo. As pessoas só sabem falar mal do outro candidato ao invés de apresentar suas propostas para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Nós temos que acabar com isso. O voto tem que ser dado de forma racional, né? Eu parei, pensei, raciocinei. O PT teve 14 anos de mandato. O que nós vimos? Teve coisa boa, extensão de faculdade, cursos à distância, né? Extensão de IFES, teve Minha Casa Minha Vida, bolsa, um monte de coisa boa. Só que ele não corrigiu as coisas ruins, muito por ao contrário, ele entrou no meio das coisas ruins. Aí criou-se o mensalão, o petrolão, o desvio dos fundos de pensão. Eu sou trabalhador dos Correios, só do meu fundo de pensão Postales foram 8 bilhões de reais desviados por essa turma. Poxa, não tem como votar neles de novo para eles fazerem a mesma coisa, correto? Então eles precisam perder a eleição hoje para eles voltarem às suas origens e ver que não dá para fazer política da forma que eles estão fazendo. Tem que fazer política de uma outra forma. E que o próximo presidente, que seja o Jair Bolsonaro, quando ele chegar lá, que não seja mordido pela mosca azul, que ele realmente sente lá e corrija, se não tudo, mas boa parte desses problemas que o Brasil tem, que precisam ser... alguém tem que mexer, alguém tem que colocar o dedo na ferida, alguém tem que acabar com as regalias do Poder Judiciário, alguém tem que acabar com esses mandatos de senador, alguém tem que acabar com essa questão de suplente de senador, alguém tem que acabar com essas indicações políticas para empresas estatais, alguém tem que acabar com essas indicações do Poder Executivo no Poder Judiciário. E eu acredito, né, e vou estar aqui cobrando, não só no meu Facebook, mas na minha página no YouTube, para que isso realmente seja verdade, aconteça no nosso país. Nosso país tem muita gente aí morando nas ruas, muita gente sem rede de esgoto, sem água, sem luz, sem rua calçada, sem praça, sem nada, sem escola, sem creche, né? E a gente não pode votar mais baseado na questão emocional. Nós temos que votar baseado na questão racional, né? Racional. A questão emocional ao longo dessas vidas toda tem atrapalhado a questão da eleição no nosso país. Então hoje, de maneira racional, sou funcionário dos Correios, vou votar em Bolsonaro 17, não tenho medo de privatização, porque eu trabalho. Eu trabalho. Se eu não estiver trabalhando no Correio, eu vou trabalhar fora. Eu sou contador, né? Eu sou pós-graduado MBA em Gestão de Recursos Humanos. Eu tenho uma segunda pós-graduação em Metodologia de Ensino de Matemática. Eu trabalho desde os 9 anos de idade, então não tenho medo de trabalhar. Não tenho medo de trabalhar, né? Lógico que eu vou lutar para que os Correios ou qualquer outra empresa não seja privatizada. Mas se por acaso for privatizado e eu vou estar aqui lutando para não ser, né? Se me mandarem embora, eu pego o meu banquinho e vou sair de mansinho. Hoje então, dia 28 de outubro de 2018, não vote de maneira emocional, eu só voto de maneira
racional. Eu vou votar em Bolsonaro 17. Valeu.